Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença virtual. Obrigado pela presença da banca, professor Leandro, professor Vandinho. Obrigado principalmente aí pelo convite. Quinta apresentação de hoje, vamos lá. Eu estou muito contente com o que foi apresentado até agora e vamos ver o que o quinto grupo tem a oferecer para a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olá, obrigado pelo convite, pela participação. Espero que os trabalhos mantenham essa qualidade daqueles que nós já vimos e que estão muito bons. É isso aí, vamos lá para o quinto grupo agora. O solo é um recurso natural, um elemento útil ao ser humano para o desenvolvimento da civilização. O solo é um recurso natural básico e componente fundamental para o ecossistema e ciclos naturais. Um reservatório de água, um suporte essencial do sistema agrícola e das plantações florestais comerciais. Sendo assim, interage com os outros recursos, em especial a vegetação, com benefício mútuo. Portanto, deve-se ter em mente que o solo é a base de tudo. É a fonte de nutrientes, base da floresta, da agricultura e de todos os usos da terra. A capacidade de um tipo de solo funcionar dentro dos limites do ecossistema manejado ou natural como sustento para a produtividade de plantas e de animais, de manter ou aumentar a qualidade de água e do ar e de promover saúde humana. A qualidade do solo não pode ser medida, pois possui uma complexidade de estados funcionais. Contudo, pode ser compreendida através das propriedades do solo, denominadas como propriedades indicadoras de qualidade de solo. Além do que os atributos edáficos podem também ser indicadores quanto aos impactos de uso e manejo de solo, provendo informações para se controlar a degradação ambiental. A qualidade do solo não pode ser medida diretamente, pois possui uma complexidade de estados funcionais. Contudo, pode ser compreendida através de propriedades de solo denominadas como propriedades indicadoras de qualidade do solo. Além de que os atributos edáficos podem também ser indicadores tanto aos impactos de uso e manejado do solo, provendo informações para se controlar a degradação ambiental. Deste modo, não se pode definir exatamente os padrões de qualidade de solo, pois este varia de acordo com a dinâmica dos elementos clima, hidrografia, pluviosidade, fauna e flora, que se configuram de diferentes formas para o bioma, mas é de extrema importância entender o comportamento e as interações que acontecem com esse recurso para que haja um manejo adequado para sua conservação. Olá, meu nome é Bruna. Eu vou dar introdução a esse TCC falando sobre Mata Atlântica, degradação ambiental e o solo. Primeiro eu vou falar sobre a biodiversidade na Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica é considerado um dos maiores no território brasileiro, tanto em áreas quanto em biodiversidade. Porém, as atividades humanas e a ocupação nas regiões diminuem sua cobertura vegetal. Em virtude da sua riqueza biológica e níveis de ameaça, a Mata Atlântica, ao lado de outras 33 regiões localizadas em diferentes partes do planeta, foi apontada como uma das principais para a conservação da biodiversidade em todo o mundo. O bioma tem sua importância ligada ao fato de manter nascentes e fontes, regular o fluxo de mananciais de água, contribuir para a purificação do ar, ajudar a regular o clima, a temperatura do solo e proteger escarpas e encostas de morros. Também abriga 2.208 espécies de vertebrados registrados pela ciência, entre elas mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, representando mais de 5% das espécies de vertebrados do mundo, além de apresentar mais de 15.700 espécies de plantas, entre as quais 8.000 são endêmicas desse bioma. Agora eu vou falar sobre fragmentação da Mata Atlântica e exploração dos recursos naturais. Com a fragmentação da Mata Atlântica, resultado da transformação da paisagem, torna-se cada vez mais difícil a conservação da rica biodiversidade deste bioma, e com a degradação da qualidade ambiental, que é, na maioria, resultado da falta do planejamento pelo ser humano para o uso de recursos naturais. A devastação da Mata Atlântica é um reflexo da ocupação territorial e da exploração desordenada dos recursos naturais.
Não se sabe muito sobre os impactos causados pelo desmatamento sobre os parâmetros de fertilidade do solo, principalmente no bioma Mata Atlântica. Nota-se que qualquer alteração no ambiente provoca alteração no ciclo sistêmico dos ecossistemas, e a retirada da cobertura florestal e a implantação das culturas, aliada às práticas de manejo inadequadas, podem modificar as propriedades biológicas, físicas e químicas do solo, rompendo o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas. As áreas degradadas são caracterizadas por solos empobrecidos e eruditos, estabilidade hidrológica, produtividade primária e diversidade biológica reduzida. Por fim, o que as pesquisas mostram em relação ao impacto do processo de restauração nas características físico-químicas do solo? Embora existam várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas, pouco se sabe sobre os efeitos do processo de restauração nas características químicas e físicas do solo. Além disso, poucos são os estudos que investigam o efeito do solo sobre a restauração e vice-versa, como os serviços de ecossistema impactam a restauração do solo. Pela carência de informações, a prática de conservação cabe ao incentivo à pesquisa para formas mais racionais do uso do solo e ao tão almejado desenvolvimento sustentável. Obrigada. Oi, eu sou a Mayara e hoje vou falar sobre os objetivos gerais e específicos do nosso TCC. O objetivo geral foi identificar na base de dados do Google Acadêmico artigos publicados sobre recuperação de solo degradados no bioma Mata Atlântica, entre os anos de 2010 a 2020. Os objetivos específicos foi reunir artigos referente à recuperação de solo degradado na base de dados Google Acadêmico para o bioma Mata Atlântica nos últimos 10 anos. Agrupar trabalhos semelhantes por metodologia, conclusão e ramificação dos raciocínio de análise para objeto de estudo. Selecionar um dos artigos para representar o agrupamento e aplicá-lo a uma tabela para melhor visualização e interpretação de informações. E, por fim, analisar a forma pela qual tais trabalhos discorrem sobre o tema e debater a sua viabilidade de resposta à questão problema. Metodologia. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, que foi definida pelo orientador e também a mais viável devido às circunstâncias. Nela há uma revisão daquilo que já foi publicado. Então, assim, a gente já tinha o tema e nós adaptamos a esse método de pesquisa. Sendo assim, a gente precisava definir um mecanismo de busca, e o escolhido foi o Google Acadêmico, devido a seu grande acervo e também porque ele tem um melhor desempenho na busca, porque ele utiliza um algoritmo próprio. No primeiro momento, foi realizada a busca pelas palavras-chave e termos-chave, que a gente definiu anteriormente, né? E aí tá aí no slide as palavras usadas. E na própria página de resultado, a gente também aplicou, né, o filtro para os últimos 10 anos, então de 2010 a 2020. E na própria página de resultados foi feita uma seleção por aquelas publicações que possuíam no título e no resumo as palavras e termos. Depois de selecionados dessa primeira seleção, que foi feita por todo o grupo, a gente fez uma leitura e uma segunda análise do conteúdo encontrado, que daí teve um descarte por falta de adequação às especificidades. Por exemplo, tem um artigo que falava sobre a relação solo-restauração, mas que não estava na área de Mata Atlântica. Por nossa pesquisa ser de natureza qualitativa, ou seja, tem foco no caráter subjetivo do objeto analisado, o conteúdo encontrado foi aplicado a uma tabela. Essa tabela contém as informações básicas do artigo, títulos, autores, ano, enfim. E então a gente chegou no nosso resultado. A gente agrupou os artigos que têm a mesma linha de pensamento para o objeto de estudo, no caso, o solo. Então, assim, o artigo fala sobre o solo através da análise química ou através da análise biológica, como da fauna e da África. Então, o artigo que está no nosso trabalho, ele vai representar essa linha de pensamento para o objeto.
Meu nome é Gabriele e eu irei apresentar os resultados e discussões. Nos resultados, foram feitos uma seleção de artigos que foram realizados por todo o grupo e fizemos uma análise que logo em seguida teve seu descarte por alguns dos artigos não serem viáveis. Nas discussões, cada artigo apresentado tem uma linha de pensamento de estudo. Os poucos artigos encontrados foram selecionados para compor a pesquisa proposta e foram observados alguns padrões de segmentos de abordagem sobre o tema solo, como o artigo de número 1, que utiliza espécies vegetais e adubação para recuperar o solo. O artigo de número 4 apresenta o papel de extrema importância da mata ciliar para a conservação e manejo, que transfere a energia e nutrientes, que vai restabelecer as condições definidas e físicos, que combate a erosão. O artigo de número 3 tem uma abordagem biológica e um olhar do solo pela fauna endémica, suas funções que desempenha no solo e seus impactos no ecossistema. Outro artigo que não só analisa, mas também carrega com si uma possível solução de sustentável para a degradação é o artigo de número 2, que apresenta o lodo de esgoto como adubador com a sua eficácia. Tem um foco também nos organismos e vegetação, que não aborda fatores físicos e químicos, a não ser de forma secundária, que já é através da serrapilheira e a decomposição da mesma, que obtém nutrientes para que o solo de forma natural. E todos os artigos abordam as partes químicas, mas só um aborda a parte biológica. Dentre desses artigos, conversam entre si para que a realização dos resultados seja como esperado, pois a recuperação de áreas degradadas, mesmo que seu processo seja lento, tem um estudo que ajude na sua melhora. Com base nas pesquisas realizadas, pode-se perceber que há uma grande defasagem no que se refere a estudos de intervenções positivas referentes ao manejo vegetal e à preservação ambiental. Esses resultados deu de uma análise de 100 artigos que foram catalogados, e dentre estes apenas 6 estavam adequados para a pesquisa proposta, pois além de alguns estarem desatualizados, outros estavam fora da data de análise dos projetos escritos, entre outros. Com esse estudo, pode-se dizer que se faz necessário que hajam mais pesquisas futuras no que se refere ao estudo do solo da Mata Atlântica. Devido a ações naturais e antrópicas, algumas alterações ocorreram frequentemente nas áreas de Mata Atlântica. Sendo assim, este ambiente se torna passível de pesquisas mais centralizadas e específicas, para que haja uma melhor eficiência no que se refere ao estudo do solo e gestão dos impactos ambientais desse bioma. Então, essa foi a apresentação do grupo 5. E agora vamos aos pareceres da nossa banca. Por favor, Vandinho, está com a palavra. Bom, obrigado, professor. Vamos lá, questão da apresentação. Eu achei a apresentação um pouco... como eu posso tentar usar a palavra correta aqui? Eu achei um pouco cansativa. Eu acho que, principalmente conhecendo cada integrante aí deste grupo, o potencial que vocês têm numa apresentação presencial seria totalmente diferente enfim, o que eu acabei achando do que vocês apresentaram em si. Então eu achei bem cansativo, assim, mas entendo também todas as dificuldades que acabaram ocasionando essa escolha de vocês. A relevância do tema é algo que, principalmente do que a gente vem vivendo dentro de 2020, então é crucial poder falar sobre a revitalização do solo. Mas eu acho que a forma como vocês apresentaram, esse tema não trouxe tanta clareza ou tanta relevância, tanta importância, assim. Eu acho que ficou faltando alguma coisa. E referente à pesquisa, foi uma pesquisa boa, vocês tinham algumas informações pertinentes, mas eu acredito que o grupo acabou meio que se perdendo
né, do que resolveram apresentar e ficaram algumas dúvidas. Por exemplo, para mim não ficou claro a conclusão desse trabalho. Então vocês falaram, mas e aí, qual que é a conclusão? E aí para mim não ficou muito claro. Então seria essa a minha abordagem, a minha impressão do trabalho 5, tá bom? Seria isso. Obrigado, Vandinho, pelo seu parecer. Agora, com a palavra, então, o professor Leandro. Oi, pessoal, tudo bom? Eu vou ter que concordar com o Vandinho, apesar de não gostar. A questão da apresentação, eu acho que ela podia ser um pouquinho mais dinâmica, né? Apesar de vocês utilizarem um modelo e terem um modelo de apresentação, ainda assim a gente pode editar, a gente pode dar um certo dinamismo, não só aquela fala parada, numa tela branca, então trazer uma foto, trazer não sei o quê. E isso é fácil de fazer, mesmo tendo um modelo, porque era só você incluir uma foto, fazer mais trocas de slides e fazer mais trocas entre os temas. Então a apresentação eu achei que ela ficou um pouquinho meio lento, assim, ficou um pouquinho devagar. É complicado. O professor Renan já citou isso num outro grupo, né? A gente não é youtuber, né? A gente não faz curso de como fazer apresentações de slide. Eu sei que é muito difícil mesmo, tá bom? Sobre a relevância do tema, o tema é muito relevante, né? Imagina estudar sobre uma coisa extremamente importante, que é a revitalização de solo. Ok, vocês fizeram isso? Teve esse estudo? Eu senti falta de uma conclusão de vocês terem mostrado técnicas, por exemplo, e essas técnicas, quais dá um certo resultado, qual não dá o resultado, qual a finalização disso, entre as diversas técnicas que existem, qual foi a melhor que vocês acharam, né? Vão aplicar essa técnica a um local de verdade, mesmo a gente estando em quarentena e não podendo fazer uma apresentação, não podendo ir lá na escola, por que não apresentou, por exemplo, não utilizou essa técnica dentro do jardim de alguém, da casa de alguém, de uma planta de alguém, de um vaso? Não tem problema, a gente poderia ter visto, às vezes, essa técnica sendo feita de forma prática, né? Porque o tema é um tema muito prático, é um tema voltado para a parte totalmente técnica do curso, só que acabou sendo todo teórico, né? E a quarentena não pode ser também só desculpa para isso. Ah, mas a gente está de quarentena, por isso que eu fiz assim. Não, na verdade, assim, a gente está de quarentena, mas poderíamos ter outras opções, tá? Inclusive de revitalizar um solo ou uma área dentro da casa de um dos integrantes do grupo. Ah, ninguém tem uma área verde dentro das casas. Ok, então vamos tentar fazer dentro de um vaso, dentro de algumas orquídeas, de algumas vasinhos que está aqui. Ó, vamos ver se eu consigo melhorar. Ou estudar em loco a partir de vídeos e outros tipos de pesquisa, de artigos. Né? Eu acho que poderia ter dado uma melhorada nesse sentido, tá? E aí já fica a questão da pesquisa, né? A pesquisa ela foi totalmente teórica, ela poderia ter trazido um pouco mais de exemplos práticos. Já que o tema era prático, vamos tentar trazer exemplos práticos. Sei que é difícil, sei que não é fácil, principalmente para o ano que nós estamos vivendo. Mas era possível, dava para ter dado alguns jeitos aí, alguns vídeos, algum tipo de vídeo, algum tipo de imagens que poderiam ter passado junto, e a gente poderia ter visto técnicas, a gente poderia ter visto qual foi a melhor e qual não foi a melhor. Então acho que poderia ter estudado nesse sentido, tá bom? São opiniões aí. É claro que eu sei que o trabalho de vocês foi bom, vocês se esforçaram muito, e eu fico feliz por isso. Mas sempre tem algum pontinho a melhorar, isso é normal, tá bom? Isso aí, gente. Obrigado, professor Renan. Obrigado, professor Leandro. Obrigado, professor Vandinho, pelos pareceres. A gente agradece. Bom, sobre a apresentação, eu também concordo com o Leandro e o Vandinho. Achei que ficou um pouco monótono, assim, né? Ficou muito tempo em um slide só, né? Então, o começo, praticamente metade da apresentação foi sem mudança de slide, né? Sempre os mesmos tópicos. Isso acaba dando cria algo monótono, né? Então, falta um pouquinho disso, mas como o próprio Leandro mencionou e que eu mencionei em outros, a gente não é youtuber, né? Não é, ninguém aqui é profissional para poder saber como portar na frente de uma câmera e tal, então também não é algo tão simples.
mas eu achei que ficou bastante evidente na apresentação que não teve uma participação igualitária entre os integrantes do grupo. Eu achei que esse grupo ele acabou deixando sobrecarregado algumas pessoas e outras elas acabaram não tendo uma participação ativa, e eu acho que isso atrapalhou muito na apresentação, tá? E evidenciou até essa questão dos problemas apresentados. Tá? Quanto à relevância do tema, o tema é, sim, de importância, é a região que estamos, né? Então, a maior parte do bioma onde a gente está, que é São Paulo, é Mata Atlântica, né? É um dos biomas que mais sofreu impacto ambiental, né? Desde da época do descobrimento do Brasil até hoje. Então, é um dos biomas mais degradados do Brasil, né? Então, é extremamente relevante a ideia de revitalizar o solo, né? E, consequentemente, revitalizar a Mata Atlântica. Com a proposta até discordando um pouquinho aqui do professor Leandro, questão de algo prático, acho que é interessante, poderia ser feito sim, não é uma desculpa, dá para ser feito algo micro ali, num vaso e tudo mais, sim, né, seria uma proposta, só que dentro da proposta do grupo em si, eu não vejo problema de não ter feito a parte prática ali, mas o que o grupo se propôs a fazer, que foi pesquisar sobre, né, o assunto, sobre métodos ali de revitalização do solo, o que estava sendo falado sobre revitalização do solo, achei que na apresentação, então, ficou um pouco a desejar nesse sentido, de mostrar mesmo, comparar métodos diferentes, quais as vantagens de um, a desvantagem de outro, né, elencar aí alguns métodos. Então, nesse aspecto, achei que acabou pecando um pouco, né, então, até na questão da própria pesquisa, né, ligado à relevância do tema, com a pesquisa em si, né. Como eu mencionei, a pesquisa também ficou na mão de poucas pessoas, né, então isso acabou sobrecarregando alguns membros do grupo, né, então isso foi algo que prejudicou bastante o desenrolar, né. No geral, o trabalho conseguiu ser desenvolvido, né, apesar de ter ali aspectos a serem melhorados nesse sentido, né, até de uma conclusão, deixar mais evidente o que vocês pretenderam e o que vocês obtiveram ali de resultado, né? Mas, no geral, o trabalho foi bom, então, né, a apresentação, e eu queria agradecer a apresentação de vocês. Entendemos, né, que a situação nesse ano não foi favorável para ninguém, né? Então, foi algo de superação aí para todos nós, né, nesse momento. Então, queria mais uma vez agradecer a apresentação do grupo e a nossa banca, professor Leandro, professor Vandinho, e a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, professor, pelo convite. Obrigado, professor.